Taubaté, 20 de agosto de 2013. Solenidade comemorativa ao Dia do Maçom. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor vereador, professor Douglas Carboni, segundo secretário da Câmara Municipal de Taubaté. Convidamos a ocupar seu lugar o excelentíssimo senhor vereador Luizinho da Farmácia. Excelentíssima senhora vereadora professora Poliana Gama, oradora oficial. Para compor a mesa dos trabalhos desta noite, convidamos o senhor Aguinaldo Silva, membro da loja maçônica Frei Caneca, orador especialmente convidado. Senhor José Dias, delegado distrital das grandes lojas maçônicas do Estado de São Paulo, neste ato representando o senhor Francisco Gomes da Silva, sereníssimo grão-mestre das grandes lojas maçônicas do Estado de São Paulo. Senhor Antônio Aldo Alencar, coordenador distrital, neste ato representando o senhor Mário Sérgio Nunes da Costa, eminente grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. E doutor Luiz Arthur de Moura, conselheiro do Ilustre Conselho Deliberativo do Grande Oriente Paulista, neste ato representando o senhor Jurandir Alves de Vasconcelos, sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista. Pedimos aos senhores que se acomodem. Anunciamos também a presença do senhor Antônio Fernando Chester, presidente da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Senhor Carlos Roberto de Castro, presidente da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana. Senhor Ulisses da Silva Abreu, neste ato representando o senhor Sérgio Luiz Maia Seferim, presidente da loja maçônica Monteiro Lobato. Senhor Henrique Ricardo Emílio Gro, presidente da loja maçônica Frei Caneca. Dr. Nilo Palmeira Leite Júnior, presidente da loja maçônica Luz do Oriente. Senhor Sérgio Gibim por Deus, presidente da loja maçônica Solidariedade do Paraitinga. Senhor José Ubirajara Palhares Júnior, presidente da loja maçônica Vigilantes de Taubaté. Senhor João Cleiton dos Santos, presidente da loja maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. Senhor Rômulo Correia da Silva, presidente da loja maçônica Visconde de Tremembé. Senhor Luiz Carlos Gonçalves Miron, neste ato representando o senhor Paulo Henrique Lopes Carvalho, presidente da loja maçônica Colunas de Luz. Senhor Drauzio Michael Andrade, presidente da loja maçônica Força e Honra e grande secretário adjunto de Tecnologia da Informação. E senhor Sérgio Rubens Patrício, presidente da loja maçônica Coesão Social. Passamos à abertura oficial. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da Resolução número 20, de 27 de setembro de 1982, alterada pela Resolução número 115, de 4 de maio de 2005, realiza a presente solenidade em comemoração o Dia do Maçom. Convidamos os presentes a cantar o hino nacional e a seguir o hino de Taubaté.
forte pela própria natureza. És bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte. Verás que o filho teu não foge à luz.
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença da senhora Vera Lúcia Miron, presidente do Clube das Fraternas Acácias de Taubaté, senhor Tiago Alcazar, mestre e conselheiro do Supremo Conselho da Ordem de Molê, capítulo Taubaté, e senhor Jorge Menecuti, assessor parlamentar, neste ato representando o excelentíssimo senhor Padre Afonso Lobato, deputado estadual. Passamos à saudação oficial. Concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama, para a saudação em nome do Poder Legislativo taubatiano. Senhor presidente em exercício, vereador Douglas Carboni, vereador Luizinho, telespectadores da TV Câmara, Taubaté, e a você que nos assiste ao vivo pela internet, autoridades aqui presentes, já nomeadas pelo protocolo, senhoras e senhores homenageados, Irmandade Maçônica e Acácias. Boa noite. Pela primeira vez, esta importante solenidade no nosso calendário do Legislativo Municipal de Taubaté é conduzida por uma mulher. Quando coloquei o meu nome para ser a oradora oficial nesse dia, Dia do Maçom, assim o fiz em respeito e em razão de alguns colegas maçons que haviam me sugerido em anos anteriores esse feito. Penso ser, então, primordial, quando nos dispomos a um trabalho, conhecer a respeito, para que sejamos instrumentos de desenvolvimento e aprimoramento de todos, que direta ou indiretamente serão afetados por ele, o nosso trabalho, a começar por nós mesmos. Desde então, comecei a ler a respeito e, contudo, ao ser escolhida por essa Casa de Leis para então conduzir esta solenidade, a necessidade de aprofundamento foi ainda maior, foi latente. Iniciei as leituras acerca dos princípios que envolvem a maçonaria, da sua história, alguns de seus significados, da sua contribuição para o desenvolvimento social e humano. Por outro lado, confesso ter sido instigada a pesquisar ainda mais sobre a participação das mulheres na maçonaria, em virtude dos questionamentos de algumas pessoas surpresas diante do fato de ser uma mulher a oradora, pois sabe-se ser tradição maçônica as mulheres não participarem das reuniões secretas nos templos. Porém, o que muitos não sabem é que são as mulheres que permitem ou não a realização desses encontros, pois são elas que dão a palavra final, autorizando os homens, seus maridos, a integrarem a Irmandade regular ou, quando integrados, se participarão das reuniões. Se elas dão a palavra final, quais seriam, então, as outras exigências? Procurarei, de forma didática, apresentar o que pude conhecer nesse tempo em alguns momentos desse discurso. Além das exigências para ser maçom, procurei um pouco aqui dissertar sobre o conceito, principais fatos históricos e também a participação da mulher. Voltemos, então, às exigências, que já adiantei até, informadas, então, por integrantes das lojas maçônicas de nossa cidade, que fraternalmente atenderam à nossa solicitação de colaborarem com o nosso estudo. Meu agradecimento sincero a cada um de vocês. E eu gostaria que os que estivessem presentes, ou então representando algum desses que eu vou citar, se colocasse, né, em pé para que todos pudessem, principalmente quem nos assiste em casa, os conhecerem.
Senhor Carlos Roberto de Castro, presidente da Loja Maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana. Senhor Henrique Ricardo Emílio Gro, presidente da Loja Maçônica Frei Caneca. Senhor Aguinaldo Silva, nosso orador hoje, membro da Loja Maçônica Frei Caneca, que também foi presidente nos anos de 2010 e 2011. Senhor Nilo Palmeira Leite Júnior, presidente da Loja Maçônica Luz do Oriente. Senhor Sérgio Gibim Por Deus, presidente da Loja Maçônica Solidariedade do Paraitinga. Senhor João Cleiton dos Santos, presidente da Loja Maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. Senhor Rômulo Correia da Silva, presidente da Loja Maçônica Visconde de Tremembé. Senhor Drauzio Michael Andrade, presidente da Loja Maçônica Força e Honra. E o senhor Maurides de Oliveira Ribeiro, vice-presidente da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté, e outro que não esteve na nossa reunião, mas me auxiliou nos trabalhos por intermédio da minha tia, a Ana Regina, e que foi o senhor Eduardo Carlos de Moura Tancredo, secretário da Loja Maçônica Monteiro Lobato, que nos ajudou, aliás, ele foi secretário, né? E nos ajudou enviando artigos e livros a respeito. Esqueci de alguém que esteve na nossa reunião? Espero não ter, então, espero ter sido cuidadosa. Então, a vocês, o meu sincero agradecimento, porque entendi um ato de extrema solidariedade e fraternidade de virem até a Câmara Municipal, numa manhã, em pleno quase horário de almoço, e aqui ficaram e me ajudaram a conduzir boa parte do que eu vou expor aqui. Se não fosse a presença de vocês, nós teríamos ainda mais dificuldade de compor o discurso. Muito obrigada, e aqui recebam o nosso aplauso como uma forma de gratidão. Então, familiares, amigos, telespectadores e maçons aqui presentes. Com esses senhores, pude descobrir que, além da permissão das esposas, a primeira exigência, para ingressar na maçonaria é necessário cumprir outras 2 exigências fundamentais: ser limpo, sem nenhum tipo de condenação, e puro, acreditar em um ser superior. De certa forma, podemos ressaltar com essas 2 exigências aqui apresentadas que a maçonaria exige absoluto caráter irrevogável, ou seja, podemos, de uma certa forma, colocar aqui que exige a ficha limpa de seus membros há mais de um século, conforme os landmarks, regimento dos princípios maçônicos, o que só é praticado na política brasileira com muito custo, diga-se, desde as eleições passadas em 2012. Outra observação de minha parte é quanto à prática secular do diálogo interreligioso, que observei ser praticado pela ordem ao não exigir de seus integrantes uma determinada religião, mas a crença de que há algo, um ser responsável por toda essa arquitetura universal, havendo respeito entre todos. E eu fiquei, assim, profundamente feliz quando soube a respeito, quando li a respeito, porque é sempre bom lembrar, mais de 80% dos conflitos, das guerras mundiais se dão por conta do fanatismo religioso. Então, nasce as guerras por conta disso, desse fundamentalismo religioso. E encontrar numa irmandade esse respeito entre aqueles que estão na maçonaria, nos conforta por conta de entendermos assim o diálogo interreligioso já ser realizado há muito tempo pelos que participam da maçonaria. E, de certa forma, que ajudam a que a gente possa desfrutar paz nos nossos territórios, além Brasil, um pouco de paz.
Apresentadas, então, essas exigências, seguimos para o conceito, parte do conceito e história da organização maçônica. Frases recorrentes em minha vida são: ninguém confia no que não conhece e confiança se conquista. Não há outro caminho. Não se pede confiança. Ou você conquista gradativamente, não é algo que você pode dar, a não ser com o seu exemplo diário. Por isso é conquistado. Essas duas frases podem colaborar para compreender os motivos que levam pessoas e mais pessoas a indagarem, criarem histórias sobre a maçonaria, que, dado o contexto de sua origem, sofreu com perseguições e mortes na tentativa de extinguir sua continuidade. A exemplo de um personagem histórico bastante caro e importante a toda a ordem maçônica, o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. Assim se pronuncia? Ou Molay? Molay? De Molay, Jacques de Molay, que morreu executado na fogueira da Inquisição e lembrado por uma mensagem elucidadora do escritor-poeta Fernando Pessoa, que particularmente tanto aprecio, em nota biográfica, na publicação Prosa Íntima e de Autoconhecimento. Assim ele diz: ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay, grão-mestre dos Templários, e combater sempre, em toda parte, os seus 3 assassinos, a ignorância, o fanatismo e a tirania. Sua atitude, na hora da morte, seu ser, refletiu seu comportamento com o desenvolvimento e aperfeiçoamento da humanidade. Esse, então, senhor maçônico, Jacques de Molay, justamente na hora da morte, ao invés de condenar aqueles que assim o fizeram sofrer na fogueira, preferiu, então, fazer uma análise profunda e compartilhar com todos que não podia atribuir a condenação àquelas pessoas, porque era algo muito superior a tudo isso: ignorância, fanatismo e tirania. Em outras palavras, antes de julgar, é preciso conhecer, em fontes sérias e seguras, o que não se conhece, e constatar as atitudes de quem está sob julgamento. O depoimento de Fernando Pessoa proclamou, em histórico artigo publicado em Lisboa, nos tempos da ditadura de Antônio Salazar, pode refletir isso, que a ignorância sempre está associada aos que se colocam como anti-maçonaria. Mais adiante afirmou: não sou maçom, não sou, porém, anti-maçom, pois o que sei do assunto me leva a ter uma ideia absolutamente favorável à ordem maçônica. Hoje, importante lembrar a percepção de seus integrantes também sobre a organização. Assim, pude colher nos depoimentos. Maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento, a fim de transformar homens em excelentes chefes e pais de família. Exemplos de vida para seus filhos, esposas, logo, sociedade. Maçonaria significa zelo pelo ser humano, pelo bem-estar do próximo, pelo convívio social digno e adequado, fundamentais para uma sociedade com menos desigualdade. Sabe-se que a ordem maçônica universal tem o propósito de preservar os valores da liberdade, igualdade, fraternidade, da fé, esperança e caridade para todos os povos, sem distinção de fronteiras, convicções políticas ou religiosas. A vida, em um mundo globalizado como o de hoje, onde as convergências e divergências afloram no dia a dia dos povos, das nações, conforta enaltecer e proclamar que a maçonaria dissemina a prática de princípios elevados da prevalência dos valores humanos e que, mesmo diante das vicissitudes e do passar dos anos, essa causa maçônica não esmorece. A razão maior está em suas origens,
Embora não haja registros históricos que date antes da Idade Média, a maçonaria é tida como a mais antiga organização fraternal para os homens no mundo. E a sua estrutura organizacional mostra a sua unidade. Muitos estudiosos maçons divulgam em livros especializados que, ao longo dos diversos séculos, nas diversas situações históricas, existiram várias organizações que se estruturaram de maneira parecida com a maçonaria que conhecemos hoje. Conforme relata Elias Mansur Neto, autor da obra O que você precisa saber sobre maçonaria. Com o fim do período de construção das grandes catedrais, em 1717, foi fundada em Londres a primeira loja maçônica do mundo. Ainda no século XVIII, em 1723, foi promulgada a primeira Constituição dos Maçons Livres, elaborada pelo reverendo anglicano James Anderson. O objetivo era, portanto, unir os homens. O maçom é sinônimo do pedreiro livre da Idade Média. Aqueles que construíram a maioria das catedrais góticas, castelos, palácios e prédios públicos na Europa continental e na Inglaterra. A marca desses pedreiros era a liberdade que cultuavam. Jamais foram servos. Viajavam de um país para o outro e se mantinham sempre unidos pelas associações de auxílio mútuo, constituídas no período medieval, até aproximadamente o século XVI. O maçom, escritor Antônio Arnaut, resumiu os ideais maçônicos ao escrever que a maçonaria é uma ordem iniciática e ritualista, universal e fraterna, filosófica e progressista, baseada no livre pensamento e na tolerância, que tem por objetivo o desenvolvimento espiritual do homem, com vista à edificação de uma sociedade mais livre, justa e igualitária. A luta pela prevalência da dignidade humana, da justiça, dos valores morais e a responsabilidade com a nação em que vive constitui a missão do maçom, que não comunga com ações sociais que violentem os princípios básicos da dignidade humana, do respeito e da honestidade de conduta. Importante registrar que, no Brasil, a maçonaria chegou no início do século XIX. As primeiras lojas maçônicas foram constituídas por brasileiros que voltavam da Europa. O primeiro grão-mestre foi o patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Em outros países, a maçonaria participou de movimentos libertadores e, logo por consequência, sofreu perseguições políticas. No início de 1934, por exemplo, após a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, houve perseguição, destruição de livros e templos maçônicos na Alemanha, Holanda, Noruega, Bélgica e França. A grande loja simbólica da Alemanha foi dissolvida por Hitler. Diria que, em verdade, um maçom inspirado naqueles que construíram catedrais e palácios na Idade Média jamais se afasta do sonho universal, que lhe permite persistir na sociedade contemporânea e de todos os tempos, para eliminar a fome, a miséria, as desigualdades sociais e a intolerância. Neste contexto social, atribui-se, então, às mulheres o respeito e toda a admiração a que têm direito pelo exercício do grande papel civilizador e propulsor do progresso, não apenas como mãe, esposa, irmã ou filha, mas por representar o ornamento da humanidade, a partir da própria família, exercendo seu papel com dignidade e maestria. Enquanto os maridos se dedicam aos trabalhos da loja, as esposas se constituem guardiãs da família e dos compromissos com toda a sociedade por meio dos projetos sociais. O maçom Francisco Carlos Silva Torrente publicou um trabalho na edição 195 da revista A Trolha, editora maçônica, onde afirma que, para os maçons, a mulher é a deusa do lar, é aquela que reúne a família em torno de si,
que auxiliam o marido, ocupando-se das tarefas do lar e da educação moral dos filhos, a fim de torná-los dignos de serem os homens de amanhã, inspirando-lhes aqueles sentimentos de afetividade e de moral sobre os quais assenta a sociedade. Eu já tive, em outras oportunidades, já estive aqui como oradora no Dia da Mulher. E algo que eu sempre coloco é que os movimentos que nós temos pela valorização da condição da mulher, e isso com as palavras da renomada também advogada Rosana Chiavassa, né? Ela tem uma colocação muito profunda. As pessoas, às vezes, tendem a combater o que não é isso que tem que se combater. Então, assim, ela é muito clara quando ela diz: o que tem que se combater é a desigualdade, não a diferença. Porque é na nossa diferença de mulher e na diferença do homem, para que ele possa ser homem, que nós nos completamos. E quando quer se combater isso, quando a mulher se busca masculinizar, ou então o homem também assumir o papel da mulher, é aí que começam a acontecer os problemas, alguns dos problemas que temos hoje, como a questão de identidade, crise de identidade. Então, assim, eu fico assim de uma maneira muito confortável de ter percebido isso. Não se combate aqui diferenças, mas se enaltece as diferenças, por elas serem obra do grande arquiteto do universo, para que a gente possa caminhar junto, completando um ao outro. Dizem, né, que os homens são mais racionais e as mulheres mais sensíveis. Mas hoje, se a gente olha para o mundo de hoje, onde você tem todo um sistema econômico ditado por um racionalismo crítico, e a gente vê tanta gente sofrendo, tanta desigualdade, nós percebemos que falta sensibilidade nesse sistema, falta cooperação, humanidade, falta olhar para o todo. E é por isso que eu acredito, falta realmente aí a gente ouvir mais as mulheres. E que bom saber que na Irmandade Maçônica essas mulheres são ouvidas desde o início, desde o momento que se permite ou não que o seu marido participe. Então, para mim, é algo assim muito importante aqui a ser compartilhado com vocês. Voltando ao discurso, de fato, não é somente nas escolas que as crianças aprenderão a sentir o calor dos bons sentimentos. Não é apenas nas escolas que formará o seu caráter e onde aprenderão a se considerarem irmãos. A educação familiar, ela não pode ser terceirizada. Mas o que fazer diante de toda uma sociedade hoje que vive também a crise na própria família? Famílias dissolvidas, famílias de várias maneiras. É difícil hoje você encontrar, na grande maioria dos formatos de família, o modelo da família nuclear. Pai, mãe e os filhos. E é preciso ter sensibilidade para olhar para isso tudo e entender que também fazemos parte de uma grande família humana. E se, de repente, não são todos que têm o privilégio de ter essa família tão sonhada, com esses princípios, nós podemos, então, levar a boa nova para essas pessoas e reestruturá-las com base em valores, para que olhem para os irmãos, para todos que nos rodeiam, com mais afetividade e compromisso com toda a sociedade, a nossa grande família. Sabe-se que tudo começa no lar. Tarefa desempenhada, então, pelas mulheres, considerada pelos esposos a maior estrela brilhante neste universo, confundindo-se com uma flor de acácia, comparada a uma flor de acácia, planta símbolo da maçonaria, que representa a segurança, a clareza e também a inocência ou pureza. A acácia é inicialmente um símbolo da verdadeira iniciação para uma nova vida,
a ressurreição para uma vida futura. Nas pesquisas que fiz, usava-se a flor da cássia, usa-se ainda para se fazer a goma arábica, não é isso? Então, acredito que a mulher, ao ter isso, né, ao receber a flor da cássia como símbolo, a gente compreende também que é a mulher que consegue fazer essa liga, essa cola, de repente, que todos nós precisamos, de voltar os nossos olhos para o todo. Cuidar da nossa família, do nosso ser, mas sem jamais esquecer o próximo. E é por isso que vejo com muita alegria esse papel da mulher dentro da Irmandade Maçônica. Pode não participar das reuniões secretas, mas a sua participação na sociedade é intensa. E faz com que essa sensibilidade de ver o entorno seja levada para os seus maridos. E, de certo, pelo que li, nessas reuniões se trabalha-se cada vez mais pelo aperfeiçoamento e valorização de toda a humanidade. Aqui em Taubaté, a prática dessas ações é percebida por meio de trabalhos sociais, em benefício das entidades. Para quem não sabe, as acácias, as mulheres, esposas dos maçons, dedicam seu tempo, por exemplo, para a fabricação de fraldas geriátricas para asilos aqui da nossa cidade. Recebem a matéria-prima, produzem as fraldas e distribuem nas instituições. Em outra ação, só para citar mais uma, as acácias se dedicam às crianças carentes, arrecadando brinquedos, repassando também esses presentes em atividades nas escolas da zona rural, e eu também já ouvi relatos até mesmo de ajuda com material escolar para essas crianças menos favorecidas. Representando, então, essas mulheres, foi sugerido nessa reunião, com vários maçons presentes, que fizéssemos, então, aqui hoje, uma homenagem às acácias. E quando eu contei um pouco desse histórico para minha mãe, a minha mãe falou assim: ai, Poliana, eu posso pintar alguma coisa? Eu falei: mas aí só para uma, mãe? Né? Ela falou assim: eu falei assim, então já sei, mãe, por que a gente não confecciona alguma coisa, um marcador de livro? Então, foi a maneira que a minha mãe, a professora Mércia Gama, encontrou de prestar essa homenagem às acácias e à Irmandade Maçônica, pintando um a um as pinceladas de aquarela, simbolizando a flor da acácia, para que a gente lembre desse momento hoje. E eu fico muito contente de ter sido essa sugestão feita pelos maridos, então, presentes na reunião, como um gesto de gratidão mesmo e de reconhecimento à presença de vocês na família e junto à sociedade. Representando, então, essas mulheres, as acácias de Taubaté, convidamos aqui à frente a senhora Leila Guimarães Gro, esposa do irmão maçom Henrique Ricardo Emílio Gro, presidente da loja Frei Caneca, para receber uma lembrança em nome de todas vocês, acácias de Taubaté, responsáveis por projetos sociais que acode muitas pessoas da nossa cidade, contribuindo com a alegria de tantos outros. Bom, e diante dessa situação, de eu ser a primeira mulher a discursar na sessão solene do Dia do Maçom, durante esse percurso eu conheci mulheres que são gratas à maçonaria. E então eu pedi que a TV Câmara
trouxesse o depoimento dessas mulheres aqui da nossa cidade, para que mais e mais pessoas pudessem conhecer tanto o reconhecimento da nossa sociedade com os trabalhos da Irmandade Maçônica, como também da participação da própria mulher e da valorização da própria mulher. À frente, por exemplo, do comando do 5º Batalhão, ou então da PAI da nossa cidade. O Memorial da TV Câmara preparou um vídeo especial, com pessoas especiais que nos brindam com suas considerações acerca da importância social da maçonaria. Convido, então, a todos os presentes e aqueles que nos assistem em casa para acompanhar um pouco desses depoimentos. Maçonaria é uma instituição mais do que centenária, milenar, uma série, muita história, né, e muita contribuição para a história da própria humanidade. Em todos os países no mundo tem uma história. É uma guardiã de valores sociais, valores morais, uma instituição de intensa importância exatamente na questão da guarda e resgate de valores. Os maçons são homens íntegros que vivem em busca da prática do bem, são alicerçados nos mais nobres princípios de lealdade, de bondade, de justiça, de prática realmente do bem. Então, eles realizam atividades, trabalhos, muitas vezes no anonimato, sem que nenhum deles sejam evidenciados, mas que o grupo todo trabalha em prol da prática e do benefício de pessoas, de entidades, de instituições. Polícia Militar é grata à maçonaria porque, por ocasião inclusive de um trabalho científico muito importante, onde se foi aferir as causas da sensação de insegurança dentro de uma pesquisa de doutorado, houve a necessidade de encontrar um órgão imparcial, isento, de credibilidade, que pudesse de forma isenta e imparcial trazer resultados nessa pesquisa do estado de São Paulo. E a maçonaria, por meio da Grande Loja do Oriente de São Paulo, se apresentou como parceira voluntária, coordenou um trabalho de pesquisa, né, na distribuição dessa pesquisa no estado, e os resultados foram fundamentais para guiar uma atuação mais própria, mais focada da Polícia Militar em prol da comunidade. Então, maçonaria, muito obrigado e continue forte, firme como sempre foi. A maçonaria vem tomando conhecimento cada vez mais da importância da PAI na vida da comunidade. E assim sendo, ela vem buscando alguma forma efetiva, concreta, de ajudar, auxiliar a PAI na manutenção da sua instituição. Então, esse ano, nós tivemos, por exemplo, a PAI, a maçonaria se unindo com o Rotary Clube Europês e fizeram no TCC, durante uma festa junina, uma banca do pastel, na qual todo o lucro eles entregaram, reverteram em benefício da PAI. E nós ficamos muito gratos aos maçons que têm nos ajudado e procurado cada vez mais se enfronhar com a realidade da PAI e poder oferecer a sua ajuda. Nós vemos no dia a dia várias pessoas, instituições que acabam tendo um trabalho fundamental na manutenção de uma sociedade equilibrada, saudável, harmônica, né? Dentro de uma loucura geral, né, desse mundo hoje tão globalizado, capitalizado, são instituições que conseguem manter, né, um certo equilíbrio, né, e trabalhar nesse sentido. E esses trabalhos normalmente são anônimos, então ter um dia que traga essa reflexão da importância desses trabalhos, mesmo que anônimos, no seio da sociedade é fundamental. As coisas boas têm que ser evidenciadas e a gente saber ser grato é muito nobre, é muito importante. Então acho muito justo que a Câmara ofereça a sua homenagem, o seu reconhecimento a estes bravos homens, como eu já disse, imbuídos dos mais nobres princípios e ideais e que, independente, não tem nenhum vínculo
religioso ou político, mas são cidadãos livres, autênticos, que buscam a prática do bem e promover algo de bem no mundo, tornando mais justo, melhor este mundo que nós vivemos. Então, parabéns à Câmara Municipal de Taubaté por esta homenagem muito justamente oferecida aos queridos maçons de Taubaté. Senhoras e senhores, homens e mulheres, mulheres e homens, temos a plena consciência de que somente atingiremos nossos objetivos por meio do sentimento da solidariedade e do amor fraternal, formando um grande universo de defesa dos direitos humanos e combate sistemático à injustiça. Gratifica-me este ato solene na Câmara Municipal de Taubaté. Agradeço a todos e que o grande arquiteto do universo nos proteja e continue a nos dar forças para continuar nos caminhos da vida, lutando incansavelmente por uma sociedade mais justa, humana e solidária. Recebam todos o meu tríplice fraternal abraço. O tríplice fraternal abraço de todos os vereadores da Câmara Municipal de Taubaté. Nosso muito obrigado. Concedemos a palavra ao senhor Aguinaldo Silva, da loja maçônica Frei Caneca, especialmente convidado para proferir a palestra alusiva à maçonaria brasileira. A quem preside essa solenidade, as autoridades que compõem a mesa diretora já nominadas pelo protocolo, senhor vereador Luizinho, da farmácia, aos meus presidentes de lojas presentes nessa solenidade, assim como as autoridades maçônicas, demais autoridades, senhoras e senhores, uma boa noite. Fica difícil manifestar palavras após o discurso da nossa vereadora professora Poliana, que realmente, pela primeira vez, como uma oradora, diante da nossa dos nossos eventos, do Dia do Maçom, é uma situação ímpar. Parabenizo realmente pelas pesquisas e pela acolhida que está dando a toda a família maçônica. Nesse discurso de hoje da professora, ela fala sobre a questão das histórias, das pesquisas do nosso passado. Na verdade, a minha linha de oratória, eu queria estar ponderando sobre o amanhã, sobre quando nós saímos dessa solenidade, como é que vai ser, a partir de amanhã, a nossa vida maçônica. Em particular, eu trago algumas provocações da minha potência, mas ela é estendida a todos, maçons, não maçons, a sociedade de modo geral. Meus irmãos, é paradoxal em que uma data onde deveríamos mostrar ao mundo que somos um exemplo de fraternidade, na verdade, tem sido a única data em que conseguimos ficar unidos sobre o mesmo teto, sem que a soberba, a inveja e o ego nos afastem. Então, essa data
é de real importância e com um significado especial para a nossa instituição. Anualmente, nos reunimos nessa casa e relatamos nossos grandes feitos no passado. Citamos centenas de obras realizadas e o nome de ilustres maçons que conduziram através dos séculos. Falamos das nossas glórias, das nossas gloriosas lutas contra todos aqueles que escravizam o homem materialmente ou espiritualmente. Ano após ano, enaltecemos a perfeição, mesmo sabendo que enaltecer a perfeição não é perfeição. Mês após mês, lapidando nossas pedras, envelhecemos, acreditando sermos os guardiões dos princípios morais, dos quais muitos não jamais praticamos. Semana após semana, nos reunimos, estudamos e aperfeiçoamos nossos conhecimentos para evoluirmos enquanto homens. Hoje, realmente é uma data especial. E, por assim ser, vamos propor um pacto com nossa comunidade. Antes, cumpro lembrá-los que nós, maçons, enquanto cidadãos, estamos testemunhando um momento ímpar na história moderna. Em todos os lugares, próximos ou distantes, eclodem a violência e a intolerância. Pais contra filhos, filho contra pais, irmãos contra irmãos. Não importa mais o gênero, o grau ou o número, ela assombra, ela nos assusta, ela nos amedronta. A violência hoje tem especializações e qualificações. Ela é religiosa, ela é sexual, ela é racial e tantas outras. Ela é praticada indiscriminadamente contra as crianças, as mulheres, idosos, até mesmo a casa de todos nós, o nosso meio ambiente. Mas uma delas se tornou mais pestilenta. Invisível e sorrateira, vem há muito tempo solapando os alicerces de toda a nossa sociedade. Muito de nós não percebemos a sua existência. Aliás, alguns nem acreditam que ela exista. Acham que é fruto da cabeça dos intelectuais ou especulações dos assistentes sociais. Mas ela existe, ela tem nome e sobrenome. Ela se chama violência social. Junto com a sua irmã gêmea, a intolerância social, ela tem amplificado o caos hoje reinante em cada esquina desse planeta. Mas, como sempre, não encaramos o problema de frente, nem combatemos o mal pela raiz. Simplesmente isolamos o problema, ou melhor, nos isolamos do problema, construindo muros mais altos. Muros cada vez mais altos, mas que não protegem. Muros cada vez mais altos, que somente escondem. Escondem a nossa inércia, escondem o nosso egoísmo, escondem o nosso oportunismo. Mas a violência e a intolerância não mostram a cara, nem assumem responsabilidades. Mas a violência é como uma bala perdida na cabeça da criança. É como um pacote de dinheiro escondido nas meias, um ciclista esmagado no asfalto, ou um doente agonizando no chão do hospital. Estes são os efeitos, mas ninguém quer apurar a causa. Então, nessa data especial, em uma época tão especial, vamos aproveitar e propor algo inusitado. Vamos revelar um dos maiores segredos de nossa fraternidade, em troca de uma atitude de todos os que não são maçons. Estou ciente do meu juramento. Sei que esse ato irá incomodar muito dos meus queridos irmãos, presentes e ausentes. Mas para que eu possa ser bem-sucedido, será necessária a cumplicidade, principalmente daqueles que um dia gostariam de vir a participar e conhecer os princípios da arte real.
podemos estendê-la também àqueles que manifestam alguma admiração por nossa irmandade, ou que têm a curiosidade de saber o que se passa entre as paredes do nosso templo. Então, a partir de agora, peço a todos vocês que, ao questionar um conhecido, um amigo ou um parente com essa pergunta: você é um maçom? Que formule a pergunta a ele de uma outra forma: qual é a sua obra na maçonaria? Se ouvir um depoimento onde as ações testemunhadas estão na terceira pessoa, então você não está diante de um maçom. O verdadeiro maçom testemunha sua obra na primeira pessoa, porque o verdadeiro maçom tem por missão juramentada socorrer os oprimidos, as crianças e as mulheres, lutar contra todos aqueles que atentam contra a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Sempre proteger o mais fraco, seja qual for o tipo de força que atenta contra ele. Enfim, implementa todo o seu esforço na luta contra a violência e a intolerância. Peço perdão aos irmãos por revelar um dos nossos princípios, mas faço-o na certeza que, sob o caos instalado, não podemos mais ficar sentados em nossos sofás. Eu acredito que podemos nos tornar melhores. Eu acredito que podemos fazer melhor, pois somos mais do que senhores maduros, ricos e conservadores, como dizem os nossos especuladores. Então, podemos e temos a obrigação de mudar o mundo, para que possamos entregar aos jovens, hoje angustiados e desesperados, um lugar melhor do que encontramos, um lugar onde os princípios que abraçamos sejam comungados por todos, um lugar justo e perfeito. Meus irmãos, uma conjunção de líderes maçons está nesse local, e dezenas de outros não presentes, com certeza compartilham desse sentimento. Temos de mudar. Vamos mudar. O valor de um maçom está nas ações, não nas palavras. Que o grande arquiteto do universo nos proteja. Meus irmãos, gostaria de deixar registrado um clipe para vocês estarem levando, que é uma mensagem de provocação, que a gente considera assim, uma mensagem subliminar. Ela está voltada mais para os irmãos da minha potência. Então, finalizando, agradeço, tá, a mesa diretora, a presença de todos os irmãos nesse dia, e que saibamos a nossa luta a partir de amanhã, e que podemos ter a força, o discernimento de encararmos essa imensa luta. Por favor, o nosso clipe.
Agradeço. Neste momento, convido o senhor Agnaldo Dias a se posicionar à frente desta mesa para receber das mãos da vereadora Poliana, professora Poliana, um cartão em homenagem, em sua homenagem. Solicito também ao vereador Luizinho que possa vir junto. Senhor Agnaldo Silva, né? Trocamos. Solicito, então, a família do seu Agnaldo Silva, alguns presidentes, por favor, se posicionar à frente da mesa também para a gente fazer o registro.
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa diretora e às autoridades que aqui nos honraram com suas presenças, aos membros das lojas maçônicas, em especial aqueles que aqui compareceram, aos senhores e senhoras que nos acompanharam pela TV Câmara e também pela internet, os internautas, aos servidores da Câmara Municipal de Taubaté, ao senhor vereador Luizinho da Farmácia, a vereadora professora Poliana, a todos, enfim, o nosso muito obrigado em nome do Poder Legislativo taubatiano. Esta presidência declara encerrada a sessão solene.